Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao meu canal. E olha que bacana, temos entrevista com a Bia Campese, coach, escritora, empresária de saúde e bem-estar. Gente, são tantos títulos, são tantas atividades que, claro, eu vou deixar ela aqui comentar com você. E hoje o assunto é incrível. Comunicação não violenta. Você já tinha escutado esse termo? Recebemos muitos pedidos aqui e eu trouxe uma estudiosa do assunto para poder falar pra gente. Bia, é uma honra te receber aqui, minha amiga, minha parceira, minha vizinha, inclusive. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua formação, das suas empresas, enfim, pra gente te conhecer um pouco. Obrigada, Lu. Gratidão por estar aqui. É sempre, um prazer. Adoro gravar. Eu sou coach, como a Lu falou. Sou empreendedora também na área de saúde e bem-estar. Já escrevi o capítulo de um livro, Quais de Mim Você Procura? Mulheres na Beleza. E tenho desenvolvido aí vários trabalhos. Tenho uma empresa de treinamento e coach também. E eu acredito que, a gente vai mudando esse mundo através da comunicação. Eu era muito tímida, muito. E eu precisei começar a aprender um pouco mais o caminho dessa comunicação. Como que a gente consegue ter resultado? E a comunicação, ela nos ajuda muito. Então, há muitos anos eu fui percebendo isso e estudando um pouco. Então, eu fiz comunicação social na faculdade, fiz oratória, fiz secretariado, fiz a formação de coaching no IBC, sempre buscando ferramentas para me ajudar a melhorar a comunicação. Bia, o que é a comunicação não violenta? Quando ela surgiu? Quem foi aí o criador ou a pessoa, o estudioso que buscou esse termo pra gente? Bom, a comunicação não violenta, vou contar só um pouquinho como ela entrou na minha vida. Porque eu sou uma pessoa, pra quem me conhece, sabe que eu nem falo palavrão. E de repente, uma amiga, a Fernanda, ela falou assim: Bia, eu preciso te apresentar um tema e eu acho que tem tudo a ver com você. Chama comunicação não violenta. Eu pensei em Deus e o mundo pra apresentar esse tema, menos eu. Falei, gente, eu não falo nem bobo, o que eu vou fazer com isso, Eu não entendia que a violência não era exatamente você falar um palavrão, você realmente ser agressivo. Nós somos muito violentos de forma passiva. E quando a gente começa a estudar isso, a gente percebe. Então, a comunicação não violenta, ela foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, meados de 60, 70, mais ou menos, que ele sistematizou a forma da comunicação, o caminho para essa comunicação. Então, a gente tem, várias pessoas que buscam informações sobre comunicação, especialistas, muitas pessoas já tentaram sistematizar isso, mas eu acredito que a forma que ele colocou, dividido em 4 pontos, ele foi bem feliz, que ele conseguiu gerar um caminho curto e autêntico para essa comunicação. A violência passiva, ela é uma forma de você ser violento, às vezes com palavras doces. Então eu costumo dizer que a gente sabe ser violento quando a gente quer, Fala assim: ai, minha querida, você jamais conseguiria fazer isso. É passivo, você não usou nenhum palavrão, você não foi agressivo, mas não foi rude, exatamente. Mas você acaba limitando as pessoas. Mas foi cruel. E você trouxe um livro aí pra gente, fala um pouco desse livro. É o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Eu comecei a ler esse livro já faz uns 2 anos, mais ou menos. Eu tentei uma vez, parei. Tentei outra vez, parei. Acho que eu comecei a lê-lo mesmo, eu já li umas 2, 3 vezes, mas eu tentei várias vezes, porque eu começava a ler e aí chegava nesse ponto da comunicação, dessa agressividade passiva. E aí eu me assustava, porque eu falava assim, gente, nós somos muito violentos de um modo geral, com os filhos. Eu tenho 2 filhas, uma de 6, uma de 9, eu sou casada, tenho amigos, irmãs, família, e a gente começa a perceber que todo mundo tem um pouquinho dessa violência que tá irregada, é normal, Falar, você não tem nem dom pra isso. É tão sutil, É Bia? sutil. Você tá falando isso, nossa, eu já tô pensando aqui quantas coisas a gente escuta e às vezes a gente nem percebe por que aquilo afetou tanto a gente. E no fundo, a palavra, A pessoa pode não ser agressiva, ela pode não gritar com você, mas como consegue, numa frase tão curta, ser tão cruel e afetar tanto o nosso dia a dia, E às vezes a gente não sabe por que isso aconteceu. E aí a gente vai entendendo, é o autoconhecimento, a autoempatia. Então são vários pontos que a gente vai desenvolvendo através dessa comunicação não violenta que ajudam a chegar
chegar ali até o seu pedido, para que você possa efetivamente ter um resultado que você espera. E o que seria a autoempatia? A gente fala muito de empatia com o outro. Então, eu tenho que entender o outro, o que o outro tá sentindo, me colocar no lugar dele. Eu sempre uso o exemplo do alfajor, que eu adoro. Eu adoro alfajor e pra mim, alfajor é um presente. Se alguém me der uma caixa de alfajor, eu fico feliz da vida. Tem gente que não gosta. Eu tenho que fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim? Não necessariamente. Porque de repente se eu der uma caixa de alfajor pra Lu, ela vai falar, pelo amor de Deus, assim, o que a Bia tá querendo com isso? Eu adoro, né? Ela não. E aí, ter empatia não é fazer pelo outro o que você gostaria que fizessem por você. É fazer pelo outro o que ele gostaria que fizessem por ele. Esse é ter empatia. Quando nós falamos de autoempatia, é reconhecer os nossos sentimentos, as nossas necessidades. Só que nós somos ensinados, aí eu vou ser um pouquinho feminista talvez, mulheres, a não se sentir, a não ter necessidade. Tipo, quando a gente fala, eu preciso disso, eu quero isso, eu tenho que descansar, eu também quero o meu momento. Nossa, que egoísta. Nossa, que coisa feia. Mas você tem seus filhos, mas você tem seu trabalho, mas você tem sua casa. Falando em... Gente, alfajor eu não gosto, mas um potinho de doce de leite super aceito, tá? Fica a dica também. Mas assim, eu acho que a mulher, por ela ter todos os papéis, né? Ela acredita que ela precisa ser perfeita em todos os papéis. Então, por isso que ela acaba se deixando de lado, né? E ela é a última da lista. Né? E a autoempatia é que a gente se comunique, né? Se conecte, na verdade, com os nossos sentimentos e as nossas necessidades também, porque nós também temos. Por que o sentimento do outro é mais importante do que o nosso sentimento? Voltamos à velha história do avião, né? Coloca a máscara em você primeiro para depois cuidar das outras pessoas. Nós temos que cuidar de nós mesmas. Então, quando eu trabalho no processo de coaching com mulheres com diversos papéis, é disso que a gente fala. Qual é o papel que você quer desenvolver? Quais deles você vai dar realmente atenção? Por quê? Por qual propósito? Vai fazendo um caminho para que a gente chegue nisso, para alinhar tudo. As mulheres têm mesmo muitos papéis. Mas quando a gente fala de autoempatia, é para todos. Porque os homens também são ensinados desde pequeno. Homem não chora. Não chora por quê? Fisiologicamente, todos choram. Nós criamos algumas barreiras, crenças que nós temos aí, que pra gente é normal, é super normal, porque sempre foi assim. E tem que continuar sempre. Falando em sentimento, qual que é a diferença, né? A gente tava falando um pouquinho antes de começar aqui de sentimento, pseudo-sentimento. Explica um pouco aqui pra gente. Nós não somos muito ensinados a falar dos nossos sentimentos. A gente já sabe disso, é muito difícil colocar pra fora o que efetivamente a gente tá sentindo. E quando a gente fala o que tá sentindo, normalmente ou tá feliz ou tá triste. Não cria um leque de opções de sentimentos, sendo que nós temos vários outros sentimentos. O pseudo-sentimento é quando você pergunta pra pessoa assim, como você tá se sentindo? E ao invés dela falar assim, eu tô com raiva, tô irritada, estou chateada, estou feliz, né, alegre, radiante. Não, ela simplesmente... eu sinto que você não tá me dando atenção. Eu sinto que eu fui menosprezada. Eu sinto que não é sentimento. Então nós temos que saber falar. Temos que começar a dar nome. Existem jogos hoje, inclusive, que trabalham sentimentos e necessidades. Então, esses jogos, eles ajudam você a se conectar. Você pega as situações do seu dia a dia, no relacionamento, na empresa, seja no que for, pega as cartas de sentimento, você olha para aqueles sentimentos, como que eu me sinto? Separa os sentimentos. E que necessidade minha deixou de ser atendida por conta disso? Você vai lá e busca as necessidades. E uma coisa que eu acabei não falando, a comunicação não violenta, ela tá sustentada em 4 pilares. Que o primeiro é a observação, então você observar o fato, sem julgamento, o que aconteceu efetivamente. O sentimento, o que a pessoa sentiu com aquela situação. A necessidade, então qual que é a necessidade que não foi atendida, ou que precisa ser atendida naquela situação, para que aí sim você chegue no 4º pilar, que é o pedido, efetivamente. Então a gente passa por um caminho de observar, identificar o sentimento, qual a necessidade, para aí sim chegar no pedido. E como é que a pessoa pode reagir quando ela receber essa comunicação não violenta? Então ela começou a entender, imagina as pessoas que estão aqui no nosso canal, tá gostando inclusive do conteúdo, não esquece de deixar seu like, porque assim mais pessoas podem ter acesso a esse vídeo, porque esse tema é bem importante. Mas qual que é a sua sugestão de reação quando a pessoa aqui, começando a entender esse tema, ela receber, ela começar, porque
Gente, a primeira vez que a Bia falou isso pra mim, eu comecei a observar e quase pirei. Mas é bem importante porque você começa a integrar isso na sua vida e a gente também faz muito isso, imperceptível, né? Porque às vezes normalmente com alguém na nossa casa, nosso marido, os nossos familiares, pai, mãe, irmãos, né? Mas como é que a pessoa pode reagir para que inclusive ela consiga, porque os outros só fazem com a gente aquilo que a gente deixa, isso eu acredito muito, para que ela consiga bloquear a ação dessa pessoa ou até que essa pessoa consiga interferir tanto no dia a dia dela. Na verdade, é o que você falou, nós atribuímos a outra pessoa todo esse poder, todo esse valor. Então, normalmente, quando algo me incomoda no outro, é uma necessidade minha que não está sendo atendida. Então, isso realmente tem que ser alinhado. Só que vai muito do autoconhecimento. A gente vai sofrer, vai ser difícil, porque a gente não cresce aprendendo isso. Eu falo que eu tenho um exercício diário com as minhas 2 filhas, a de 6 e a de 9. Então, eu vou ensinando elas, eu procuro colocar no meu dia a dia questões que não limitem o potencial delas e que elas consigam se conectar mais com as pessoas. Então, a princípio, quando a gente tenta fazer, né, quando você começa a aplicar a comunicação não violenta, você vai ouvir as pessoas falando assim: nossa, lá vem você falando todo engessado desse jeito. Esse texto decorado. Porque parece, não é natural. É um exercício diário, você tem que pensar, respirar fundo. Em alguns momentos você fala assim, ai, que vontade de ir no banheiro, aí você vai lá, fica uma meia hora pensando qual é a melhor frase para aquela situação. Aí você volta, aí eu percebi, né, que você tem uma necessidade assim, assada, eu sei que você gosta. Ah, vamos viajar? Você acabou de chegar de viagem. Vamos viajar? Ah, eu percebo que você gosta muito, né, de viajar, da gente estar junto e tal. Mas a gente acabou de voltar de uma viagem. Eu preciso me conectar de novo um pouco com a minha rotina, deixar as coisas organizadas, pra que aí sim eu vá por inteiro, né, nesse outro momento. A gente pode agendar essa viagem para um outro dia tal e tal. E você vai buscando alternativas. Você pode se conectar com empatia. Então eu falei, eu entendo que você gosta, né, de viajar a família toda, da gente estar junto, de estar com os amigos, e você também coloca a sua necessidade. Nesse momento eu me sentiria mais confortável ficando em casa, organizando as coisas depois dessa primeira viagem, para que aí sim a gente possa, né, se organizar direitinho para ir sair de novo, e aí você vai conectando uma coisa com a outra. Mas é exercício, diário. Nós falamos aqui da teoria, de conceitos, do livro, e na prática, porque aqui a gente vem e é para mostrar como é que a gente consegue aplicar todos esses conceitos no dia a dia. E dei aí 2 exemplos, talvez na sua casa e no seu dia a dia de trabalho. Como é que você... uma situação que aconteceu e como você contornou isso? São desafiadores, momentos desafiadores realmente no dia a dia. Para que a gente possa aplicar isso, tem que ter muita paciência e muita resiliência. Você vai em alguns momentos falar assim, nossa, que pessoa passiva, que pessoa... Às vezes parece que você tá sendo só absorvendo algumas situações, mas na verdade não. Às vezes você tá só refletindo, absorvendo e devolvendo aquilo com menos impacto e tudo mais. Se conecta com você, com a sua necessidade e tudo mais. Dentro de casa, né? Eu falo que eu tenho exercício diário com as minhas filhas. Eu tenho uma que é mais chorona, ela é mais sentimental, ela tem um jeito diferente em relação a absorver as situações. Qualquer coisa ela chora mesmo. E aí tem o pai, a irmã, né, e vira e mexe, ai, que é chorona. Aí eu falo, gente, vamos evitar de chamar de chorona. Por quê? A partir do momento que eu atribuo esse rótulo, ela vai fazer de tudo para atender essa expectativa, né? Então, eu sou chorona, eu tenho que ser chorona, eu vou chorar cada vez mais. Então não, entendo que você queria brincar mais, só que agora a gente tem que ir embora porque a gente também tem outra coisa pra fazer. Eu entendo, né, que é uma situação que é desconfortável pra você gostaria, né, de brincar mais. Com criança é mais na parte da brincadeira normalmente, né, que você fala, vamos fazer, eu quero assistir mais televisão. Então, mas a vida é tão cheia de coisas, por que ficar só na frente da TV? E conforme você vai conversando, se conectando com a necessidade, porque as necessidades delas ainda são muito básicas, né, de crianças assim, conforme você vai se conectando com aquela necessidade, com o sentimento dela, você vai trazendo ela
pra vida real ali, né? Pra sua rotina, pras coisas que tem que ser feitas ali, que você escolhe fazer. E ela vai... Então, de vez em quando ela mesma vira pra mim e fala: mamãe, eu respirei melhor agora, você viu que eu não chorei? É muito bem, tá vendo que é isso mesmo? É exercício. Você vai ensinar o seu cérebro que ele não precisa chorar toda vez que acontece essa situação, porque você já sabe que isso acontece. Então, você desconecta ali um pouquinho, tira ela um pouco daquele contexto. Se a gente for pensar no trabalho, né, no nosso dia a dia no trabalho, em vendas mesmo, ou no grupo, eu tenho um grupo de mães da escola, e eu acho curioso que às vezes eu tenho mais flexibilidade de horário, eu consigo acompanhar, deixar as crianças na escola para um passeio, eu tenho uma flexibilidade diferente. E aí, algumas mães no grupo falam assim: pra quem tem tempo e vai lá, manda as fotos aí, né? Como se fosse você tem tempo, você é desocupado. Não, são possibilidades diferentes, oportunidades, que é a oportunidade que eu tenho, que eu escolhi ter essa oportunidade. E as pessoas vão colocando julgamentos, tá? Tem muita mãe desocupada aí, tá, né? São situações que a gente pode rever. E aí no trabalho tem isso, porque às vezes as pessoas falam assim: você tem tempo, né, de ficar saindo por aí pra vender coisas, você tem tempo de ficar conversando com as pessoas. Tempo é questão de prioridade. Eu acho que o maior desafio é a questão do julgamento, porque a gente naturalmente, a gente olha uma situação, a gente não observa direito e já rotula. E aí eu queria que, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, que você desse uma dica. Na verdade, a gente vai ficar atento, sempre. Então toda vez que nós formos falar, a gente tem aquela história, tem que pensar antes de falar. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. É ser racional? Não, toda racionalidade passa pelo sentimento. A gente só é racional porque em algum momento nós sentimos segurança em parar um pouco mais para pensar antes de falar. Então toda a racionalidade ela vem de um sentimento também. Para eu não usar de uma comunicação agressiva, para que eu seja mais assertivo na minha comunicação, eu preciso realmente estar atento a tudo que eu vou falar, procurar me conectar na minha necessidade, no meu sentimento e conectar isso com a necessidade e o sentimento do outro. Na verdade, a ideia é que nós sejamos mais assertivos. Então a comunicação não violenta é justamente isso. Eu me sinto com raiva quando você deixa o chinelo no meio do caminho. Eu tenho a necessidade de manter a casa em ordem e eu gostaria que você pegasse o seu chinelo e colocasse no lugar. O brasileiro dá muita volta, né? Tem algumas algumas culturas que são diferentes, né? A gente fala dos Estados Unidos, straight to point, né? Que eles falam. Straight to the point. Pô, é direto ao ponto. Por que a gente fica dando toda essa volta? Então, algumas coisinhas que a gente pode ajudar diminuir o caminho. Diminuir, encurtar aí essa curva de aprendizagem, né? E a gente pode começar com as crianças também, que é uma ideia muito, muito legal. Bacana. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, para vocês ficarem ligadinhos em tudo que a gente coloca. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Bia, muito obrigada por você estar aqui comigo. A gente já tinha combinado tantas vezes, acho que veio no momento certo, com um tema super importante. Fiquem atentos às dicas aí que a Bia colocou. Um grande abraço e até a próxima. E a pessoa às vezes vem muito agressiva. E eu falo: tá tudo bem? Na mesma hora, a pessoa para pensar, às vezes até pede desculpas, porque aí parece que você faz a pessoa refletir. E é uma frase tão simples, né? E ela acaba desabafando o que aconteceu, segue o jogo e a gente consegue abordar o assunto ali da conversa.